Olá, queridos amigos que estão conectados conosco, ou nos assistindo pela TV, nos assistindo pela TV YouTube, ou nos ouvindo pelo rádio. Seja muito bem-vindo ao programa Seiichi no Ie na TV. É um prazer recebê-lo conosco para que possamos compartilhar o ensinamento da Seiichi no Ie. A Seiichi no Ie é um ensinamento que diz que todos nós somos filhos de Deus, herdeiros de todas as virtudes de Deus. Isso significa que dentro de cada um de nós se aloja infinita possibilidade. Isso não é bacana? A questão é a seguinte, às vezes, por desconhecermos essa verdade, nós nos limitamos e sofremos até na vida, passamos por situações que não são tão legais. Agora, quando a gente redescobre a nossa natureza divina, quando a gente passa a manifestar toda essa potencialidade, aí o que eu tenho para dizer para vocês, meus amigos, é que é só sucesso. Então, nesse programa nós vamos conversar um pouco, tendo como referência 2 livros da Seiichi no Ie. O primeiro deles é o livro Convite à Prosperidade, volume 2. É um livro que tem 2 volumes. Esse volume 2, nós vamos usar um pedacinho dele. O segundo livro que nós vamos usar como referência, aliás, nós vamos começar por ele, é o livro Viver Junto com Deus, a verdade em 365 preceitos. Vamos começar por ele e pensar que nós vamos conversar hoje espelhados no tema. Você é da mesma qualidade daquilo que produz. Será que você acredita que você é da mesma qualidade daquilo que você produz? Que aquilo que você vive no seu cotidiano hoje é maravilhoso justamente porque você reconhece que você é uma pessoa maravilhosa? Essa é uma questão muito importante. Então nós vamos começar a nossa conversa lá atrás. Deus criou o mundo, e nós partimos desse princípio, e Deus criou tudo o que existe, e tudo que Deus criou é bom. Não é assim que está no Gênesis 1? Tudo que Deus criou é bom e tudo que Deus criou é perfeito. E dentre as criações de Deus está você. Está a natureza, estão todos os seres vegetais, animais, minerais. Sendo essa criação de Deus uma criação perfeita, nada que foi criado por Deus é imperfeito. Isso é uma lógica, não é mesmo? Isso significa que dentro de nós existe uma possibilidade maravilhosa de manifestarmos a capacidade herdada por Deus Criador. E aí, nós podemos pensar, o senhor pode perguntar assim, ela está falando isso, mas na verdade, minha vida não está tão bacana hoje. Pode ser que isso esteja acontecendo e pode ser que na sua vida tenham se desenrolado algumas situações. A questão é a seguinte, nós, em essência, somos seres espirituais. E o que nós vivemos é uma experiência humana. E dentro dessa experiência humana, ou para desempenharmos essa experiência humana, o que nós precisamos fazer é entender quais foram os presentes que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos, então, exercer esse papel de verdadeiros filhos de Deus. Então, vamos pensar o seguinte, Deus deu para nós uma porção de presentes. O primeiro deles é um palco para que nós possamos expressar nele toda a herança recebida de Deus, e é um palco bem bacana. Deus deu para nós também um corpo carnal maravilhoso, e ele veio através de nossos pais. O nosso corpo carnal é herança de Deus para que nós possamos, através dele, exercer e louvar tudo aquilo que nós recebemos de Deus, tá certo? E junto com o corpo carnal, nós ganhamos um atributo, ou 5 atributos muito legais, que são os 5 sentidos, para que nós possamos perceber o mundo de diversas formas. E quando eu digo perceber o mundo, significa perceber a criação de Deus. Nem sempre nós temos a clareza de que tudo à nossa volta é criação de Deus. Então, Deus deu para nós já de presente os 5 sentidos para que nós possamos, através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, percebermos a criação tão maravilhosa
que Ele colocou à nossa disposição. E como sinal do seu profundo amor, Ele deu para nós também o livre-arbítrio. É através do livre-arbítrio que nós fazemos as nossas mais perfeitas escolhas, ou através do livre-arbítrio que nós decidimos caminhos que muitas vezes podem levar o indivíduo ao sofrimento. Tendo em vista esses presentes de Deus, nós podemos pensar o seguinte, vamos usar o livro Viver Junto com Deus. O professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: creia que você é filho de Deus, creia na sua nobre imagem verdadeira. Imagem verdadeira é um termo que nós usamos na Seicho no Ie e que representa a perfeição. Creia na sua perfeição. A perfeição que está refletida, que está dentro de você e que é a sua origem, que é o princípio que rege todas as coisas e, portanto, que rege a sua própria vida, se você assim permitir. E ele diz ainda mais: seja qual for a imagem fenomênica, seja qual for a situação profissional e social, nada muda o fato de você ser, na sua imagem verdadeira, um filho de Deus, um ser sublime. E aí a questão, né? Ele toca num assunto que muitas vezes é o nó da vida de muitas pessoas, que é a situação profissional. Ele diz aqui que seja qual for a sua situação profissional e social, você é um ser sublime. E aí a gente lê e fala, nossa, bem que eu queria. Bem que eu queria ser um ser sublime, bem que eu queria manifestar tudo isso mesmo na minha vida. Mas eu não consigo. E quando a gente pensa em trabalho, em vida profissional, há 3 situações. Né? Enquanto a gente estava estudando, eu pensei, há 3 situações que podem envolver a vida de todos nós. Primeiro, eu ter um trabalho, mas eu estar insatisfeito com esse meu trabalho. Segundo, eu ter um trabalho e eu ter um volume de trabalho bem grande. E terceiro, eu desejar muito ter um trabalho, mas eu não tenho um trabalho. E nesse momento, o desemprego é um dos temas que mais tortura a vida das pessoas, inclusive no nosso país, em outros países também, mas como nós estamos aqui no nosso país, o tema do desemprego desestabiliza a vida de muitas famílias. Então vamos pensar nessas três situações e vamos ver o que o professor Masaharu Taniguchi nos orienta. Vamos pensar na primeira situação, uma pessoa insatisfeita com o trabalho. Veja, não importa qual seja a sua posição social ou qual seja a sua profissão, é inegável que nesse momento você está executando, você está desempenhando um papel muito importante e atribuído por Deus. É um papel que faz a diferença na vida de muitas pessoas. E você está executando esse papel porque essa é a peça chamada vida cotidiana. Então, se Deus deu para nós esse palco para que nós possamos expressar o infinito que há em nós, não é necessário que nós nos sintamos insatisfeitos. É preciso que a gente faça uma reflexão e que a gente veja a situação de outra forma. Poderia estar fazendo algo melhor, poderia estar fazendo de outra forma. Tudo bem, mas o que você tem que fazer, assim como quem tem um trabalho e está feliz, agradece aquilo que tem, e talvez essa seja uma quarta situação, aquela pessoa que tem um trabalho, mas não está satisfeita, deve, em primeiro lugar, parar, refletir e agradecer. Agradecer aquilo que tem, agradecer a oportunidade que tem de servir ao próximo. O professor Masaharu Taniguchi diz ainda, mesmo que o trabalho que você executa agora não seja do tipo que satisfaz seus anseios ou que não lhe permita revelar totalmente a sua capacidade, não o amaldiçoe, nem fique insatisfeito, porque esse trabalho faz a diferença na vida de muitas pessoas. Pare para refletir e compreenda que há pessoas que são beneficiadas por aquilo que você faz e se sentem felizes
ao receber aquilo que você oferece. E cada vez que você estiver enfrentando uma dificuldade no sentido de aceitar, de se desenvolver dentro da sua vida profissional, volte o seu pensamento a Deus e faça com alma aquilo que você deve fazer. Por quê? Diz aqui, cada vez que você enfrentar dificuldades, agradeça. Agradeça de coração. E essa é uma questão muito interessante, né? As pessoas vêm para a Seichonoye e elas começam a estudar o ensinamento ou ouvir as palestras acessadas aí pelo YouTube, acessadas pela rádio, e elas falam, nossa, a Seichonoye manda agradecer tudo. Agradeceu, e o marido arrumou uma filial, manda agradecer. Fulano perdeu o emprego, manda agradecer. Vejam, é uma compreensão incorreta do que vem a ensinar a Seichonoye. Seichonoye não diz para você agradecer o fato de você ter perdido o emprego. A Seichonoye diz que você deve agradecer por ter sido útil naquele emprego anterior, por ter servido de forma magnânima no emprego anterior e abrir o seu coração e agradecer a oportunidade que está recebendo na vida de ter um novo trabalho. Entendem como é diferente? Eu não agradeço, meu marido arrumou uma filial, muito obrigado. Não é essa a situação. Eu agradeço o fato de, com aquela pessoa, estar vivendo ou ter vivido uma vida conjugal que me permitiu crescer e me reavaliar como mulher, me reavaliar como homem e me tornar, ou poder expressar cada vez mais um ser humano melhor. Quando a gente tem esse sentimento de gratidão, tudo se ajusta à nossa volta. Então, para as pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho, posto que aquilo que nós produzimos é da nossa qualidade, nós precisamos ter qualidade naquilo que nós fazemos. Por outro lado, tem aquelas pessoas que têm muito trabalho e acham que estão até exagerando no volume de trabalho. E aí no livro Convite à Prosperidade, o professor Masaharu Taniguchi vai falar a esse respeito lá na altura da página 138, 139. Ele diz o seguinte, não sou eu quem está fazendo este serviço, é Deus quem está fazendo-me trabalhar. Portanto, é Deus quem escolhe dentre os meus inúmeros afazeres aquele que deve ser feito impreterivelmente e eu confio totalmente a Deus a escolha dos meus trabalhos. E aí, quando a gente se entrega a Deus, a gente não vê uma pilha de trabalhos, a gente enxerga várias oportunidades de servir as pessoas. E conversando com Ele, nós vamos saber exatamente o que deve ser feito e no momento em que deve ser feito. Ele diz ainda mais, quando a gente estiver numa situação de desespero mesmo, não sei exatamente o que fazer, a gente deve sentar em silêncio e orar. Ore mentalizando, Deus, orientai-me para que eu saiba por onde começar o meu trabalho. Revelai-me a vossa vontade. Olha que diferente. Uma pessoa pode pensar, eu quero realizar a minha vontade, e aí eu estou manifestando o ego. A outra pessoa pode pensar, como está dito aqui no livro, é a vontade de Deus que se manifesta. Vamos falar do terceiro caso, mas antes eu vou deixar os senhores com uma dica, daqui a pouquinho a gente volta. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Olá, amigos, estamos de volta. Então, gostaria de dizer o seguinte, nós paramos na questão do trabalho, daquela pessoa que estava insatisfeita, aí nós falamos da pessoa que tem muito trabalho a fazer, nós vamos falar daquela que tem menos, na verdade nem está trabalhando, mas eu gostaria de dar uma dica também
Se os senhores desejarem ler na íntegra o livro que nós estamos usando como referência, a nossa sugestão é que os senhores acessem www.sni.org.br e acessem a nossa livraria virtual. Em nossa livraria virtual, os senhores poderão encontrar, além dos títulos que nós estamos usando nessa conversa, outros títulos editados pela Seiichi Onoye. Os senhores poderão fazê-lo também pelo telefone 0 prestadora 11 5074 4180. Tá bom? Então, vamos voltar ao livro Convite à Prosperidade e nós íamos falar daquelas pessoas que estão sem trabalho. Veja, se Deus nos fez nesse mundo e Ele fez tudo perfeito, é porque existe um trabalho perfeito para cada um de nós, tá certo? Essa é uma oração que você pode fazer. Se Deus me fez nesse mundo, é porque existe um trabalho perfeito e exclusivo para mim, tá? Agora, nós precisamos entender e sentir que o amor de Deus nos orienta, nos envolve e nos protege. Porque se nós não sentirmos que o amor de Deus nos protege, que o amor de Deus e a sabedoria de Deus nos orientam, certamente nós estaremos construindo um futuro de fracasso, um futuro triste para nós. Sabe, há um tempo atrás, eu conversando com um amigo da Seiichi Onoye, ele me pediu, preletor, eu preciso arrumar um trabalho. Então, conversando com ele a respeito dessa questão de trabalhar, de ser útil, como nós estamos falando aqui, de entender que aquilo que nós fazemos deve ser para fazer feliz as pessoas à nossa volta, deve ser para manifestar a nossa capacidade, deve ser para que nós expressemos o nosso conteúdo divino. E aí conversamos, indicamos a leitura do livro Convite à Prosperidade, volume 2, que ele fizesse forma humana, enfim. Os senhores podem também, se desejarem, pesquisarem no site da Seiichi Onoye, sni.org.br, o que vem a ser a oração da cura divina ou forma humana, como nós tratamos com bastante frequência. E ele fez, e no final do ano de 2017, ele nem esperava, no final do ano ele foi chamado para entrevistas, no começo de 2018 estava empregado. Então estava feliz, trabalhando, e passado um mês desse trabalho, no mês de fevereiro, nós nos encontramos, e aí eu cumprimentei, nossa, que bacana, está trabalhando. Preletora, mas eu não estou feliz. E aí eu fico pensando, vou fazer uma reflexão. A pessoa queria trabalhar. Orou, conseguiu o trabalho e aí está infeliz? O que aconteceu? E aí ele me disse que aquele trabalho que ele estava executando era um trabalho que exigia que ele fizesse coisas que não eram da índole dele. E ele ficava insatisfeito de ter que se dirigir às pessoas a quem ele dava atendimento e forçando essas pessoas a agirem de maneira A ou de maneira B, e ele estava bem chateado, e ele veio buscar um novo esclarecimento. E aí a pergunta foi, quando você fez a sua oração, você deve ter feito assim, Deus me arruma qualquer trabalho, porque eu não aguento mais ficar sem trabalhar, não é? E de fato ele, nossa, abriu os olhos e falou, como você sabe que foi essa oração que eu fiz? Porque se você agora está fazendo uma coisa que para você não é a melhor, é justamente porque você orou dessa forma. O universo te aproximou daquilo que você reconheceu como sendo de seu merecimento. Entende? Então, se nós desejamos o melhor, nós precisamos nos reconhecer como sendo filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros de toda a capacidade. Então, se eu mereço o melhor, é porque eu reconheço que eu sou o melhor e, nem mais nem menos, eu sou um filho de Deus perfeito e maravilhoso e posso oferecer o melhor. Então, através desse processo mental de reconhecer a perfeição, você vai certamente ajustar a sua vida. E foi uma conversa interessante que me fez pensar. Quando a gente quer uma coisa boa, a gente pensa numa coisa boa. Agora, quando a gente quer um outro tipo de coisa,
Aí a gente pensa nesse outro tipo de coisa. Então, queridos amigos, pensem muito bem naquilo que os senhores desejam para a sua vida. Porque aquilo que você vai produzir na sua vida é reflexo de quem é você. Nós vamos pensar, orientados aqui pelo que diz o professor Masaharu Taniguchi, vamos voltar agora ao livro Viver Junto com Deus. Ele diz o seguinte, que nós precisamos purificar a nossa mente. Então, se o que eu produzo é resultado do que eu acredito ou de quem eu acredito que eu sou, eu devo fortalecer os meus pensamentos. Eu devo fortalecer a minha convicção na minha natureza divina. Então, nesse momento, aí onde você está, feche os olhos, coloque-se em posição de oração e mentalize as seguintes palavras. Sou filho de Deus, a vida de Deus se manifestou aqui na minha imagem. Pode mentalizar o seu nome. E se manifestou para realizar as suas obras sublimes. Minha vida está sendo conduzida sobre uma sólida base divina. Nenhuma tempestade da vida consegue abalar esta paz proveniente de Deus. Pode abrir os olhos, se você fechou os olhos, e pense, essa vida fenomênica que nós na qual nós estamos exercendo esse papel de filhos, pais, mães, irmãos, profissionais. Essa vida é um palco de expressão de Deus e ela é expressão de tudo aquilo que nós reconhecemos como sendo verdadeiro. E depende mesmo do quanto nós estamos conscientes da nossa natureza divina. O quanto eu acredito que eu sou herdeiro de Deus. Se alguém perguntar para você, quem é você? O que você responde? Bem provável que você responda, e fale seu nome. Eu sou fulano de tal. Agora, se você já estiver numa situação de consciência da sua natureza e alguém perguntar para você, quem é você? Você pode responder, eu sou Deus. Eu sou expressão perfeita e maravilhosa de Deus. E a minha missão é fazer o que deve ser feito no momento em que deve ser feito. Nem mais, nem menos. Então, se eu tenho que amar, eu vou amar. Agora. Se eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se eu tenho que sorrir, eu vou sorrir. Se eu tenho que agradecer, eu vou fazer desta forma. Porque eu tenho clareza de que quando eu tenho essa consciência da minha natureza divina, é uma consciência que o budismo chama de consciência búdica. Quando eu tenho essa consciência da minha natureza divina, eu permito que esse fluir da vida abarque, abençoe, não só a mim, mas as pessoas à minha volta, os meus familiares, e aí o resultado só pode ser uma vida feliz, uma vida abençoada. É preciso que nós façamos com alma tudo o que a gente tem como referência para fazer. Queridos amigos, pensem a respeito do ensinamento da Seiichi Noye e se quiserem participar de alguma reunião, podem procurar em sni.org.br, os senhores encontrarão uma reunião perto da sua casa e participem conosco desses encontros. Estamos muito felizes por tê-los conosco. Sejam cada vez mais abençoados pelo amor de Deus. Muito obrigado. A água é originariamente pura. Mesmo com impurezas, jamais deixará de ser água. Da mesma forma, a essência do ser humano é pura e por toda a eternidade levará consigo a pureza da vida. Com a docilidade já característica de suas obras, o professor Seiichi Taniguchi nos guia através do livro Viver com Pureza, para um despertar de uma vida de acordo com a nossa natureza original.
todas as pessoas desejam levar uma vida repleta de alegria. Por que então algumas ostentam semblantes sombrios? Ou não percebem que o rosto e a mente estão em contradição? Mas afinal, o que é viver com pureza? Neste livro você aprenderá como ser otimista, a importância do poder da ação da mente, como ser verdadeiramente livre, o segredo do progresso contínuo e a honestidade e gratidão como sendo os segredos da vida. Se você procura essa e outras respostas, adquira agora o livro Viver com Pureza, ligando do telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Também pela nossa livraria virtual. Acesse www.sni.org.br ou procure uma sede da Seitonoye próxima de você. Viver com pureza pode ser mais fácil do que você imagina. Adquira já o seu exemplar. Muito obrigado! Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado.